querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, nosso Mestre de luz, de bondade, de amor. Nos reunimos, Senhor, abrimos nossos lares, nossos corações, para recebermos a luz. E pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos envie do alto os nossos amigos e benfeitores espirituais. Que aproveitam destes momentos para nos envolver em paz, em harmonia, para nos auxiliar na compreensão, no entendimento das verdades espirituais. Te agradecemos, Senhor, a alegria que sentimos em nossos corações por estarmos aqui, entre amigos, recebendo as bênçãos que nos vêm do mais alto. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos os nossos irmãos desencarnados que participam conosco destes estudos. Que possam eles também aproveitar desta oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as leis que regem a vida e regem as nossas vidas. E com os aprendizados, Senhor, que vamos fazendo aos poucos, possamos nos transformar, possamos ver a vida com outros olhos e aproveitar de cada oportunidade que o Senhor nos permite ter. Dá-nos, Senhor, paz em nossos corações, e que possamos, sobretudo, Mestre, cada ensinamento e cada aprendizado que temos, colocá-los em prática, para que possamos seguir adiante na caminhada do progresso espiritual, desenvolvendo em nós as virtudes, calando em nós os vícios, as paixões que ainda alimentamos. Nos guarde, Mestre, sob a tua proteção, nos inspire, Senhor, para que nos transformemos um pouco a cada dia. Fica conosco, Senhor. Abençoe o nosso estudo e que a luz seja derramada sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Todo mundo pronto? Alê, você consegue começar aí? Pode. Então, o estudo de hoje é aprendizado, mudança e maturidade. Questão 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas
de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Emmanuel, livro O Consolador. Marcha do Progresso, questão 779. A força para progredir, aurear o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os sinais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Obrigada, Lê. Vou pedir para a Ana. Ana, você pode ler o segundo texto, por favor? Posso sim. Meninos espirituais, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, Hebreus 5:13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando, inesperadamente, surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode vibrar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia e, porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 51, Emmanuel, Chico Xavier. Obrigada, Ana. De nada. Muito bom, obrigado a todos. Nós colocamos um pequeno texto complementar. É um pouco evidente, né? Acho que todo mundo percebeu que nós temos nas questões tanto de Emmanuel quanto do Livro dos Espíritos, nós temos ele aborda a questão do progresso e os dois aspectos do progresso, e ele nos fala claramente o que é primordial, o que não é em excesso nesses dois progressos, né? E nós trouxemos esse estudo, óbvio, porque nós temos interesse em entender esse processo,
mas também porque nós vivemos a realidade de cruzar pessoas, de termos nas nossas vidas pessoas que, no dizer de Paulo, né, ainda só conseguem digerir o leite. E, às vezes, né, 1%. Porque Sem se gordura. for sem gordura, se for leite 3%, a pessoa tem enjoo, né? E Leite desnatado e integral. no Brasil é desnatado ou integral. Então a pessoa consegue o desnatado e às vezes misturado ainda com um pouco d'água. Então é óbvio, né, que nós temos que entender isso, porque nós vivemos num mundo do qual nós não vamos poder escapar, senão daqui a muito tempo. Então, é lógico que nós vivemos com pessoas diferentes. Na nossa família, há pessoas que entendem o que nós estamos fazendo, outros não entendem ainda. E, ao mesmo tempo, nós temos que lidar com tudo isso. Então, nós não podemos desconsiderar estas pessoas, mas nós sabemos que também não podemos parar o nosso caminho, né? Porque parar o nosso caminho é sacrificar a nossa espiritualidade. E ninguém tem o direito de nos pedir isto, né? Então, a nossa vida começa a ter contradições, ter dificuldades, e nós vamos tendo que aprender a lidar com isso. E vem a questão, né? Vem a questão do porquê que é tão difícil, por que para nós é difícil. Nós já aceitamos o caminho, né? Nós já aceitamos, eu acho interessante falar o caminho, porque é como os primeiros cristãos falavam, né? Aqueles que aceitaram o caminho, e nós já aceitamos, mas o nosso combate é outro. Nosso combate é transformarmos a nós mesmos para vivermos plenamente esse caminho. O de outras pessoas é ainda de nem ter entendido isso, nem saber que existe esse caminho. Não passa nem pela cabeça da pessoa de entender o que nós estamos fazendo. E aí, é por isso que eu coloquei esse texto complementar, né? Porque ele nos ajuda um pouco a refletir. Existem muitas teorias sobre o aprendizado e todas elas são interessantes e todas elas poderiam ser descartadas, porque se nós começarmos a pensar em como a gente aprende, nós vamos descobrir fácil. E vamos criar uma teoria própria. Mas é óbvio que nós nos valemos desses teóricos, desses cientistas, porque eles conseguiram sintetizar coisas que são importantes, que nos ajudam a entender o processo de aprendizado e por que ele é difícil às vezes. Eu escolhi a teoria de Piaget hoje como base para a gente discutir, mas poderia ser outra, né? Nosso objetivo não é estudar Piaget, mas é muito simples o que ele fala e pode nos ajudar tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. Então, ele fala que nós temos um mecanismo de aprendizagem que funciona por assimilação e acomodação, que é o que ele chama, né, de equilibração majorante. E esse mecanismo ele é muito simples de entender. Por exemplo, vamos pegar uma criança que está aprendendo a reconhecer os animais. Bom, ele descobre um dia, visitando a casa de um amigo ou a fazenda, que tem cachorro, né? Ou ele tem amiguinhos que têm cachorro, ele também ganhou um, e ele cria, né, mentalmente um esquema para reconhecer cachorro. Então ele vai visitar um primo, chega na casa do primo, tem lá um bicho que late, que corre, que tem pelo, que tem nariz molhado, que faz xixi por tudo, e ele fala, é um cachorro, né? Então ele tem uma realidade nova diante dele, porque ele não conhece aquele cachorro, mas ele assimila aquela nova realidade com o esquema mental que ele tem nele. Mas aí ele vai visitar uma fazenda. Chega na fazenda, ele vê um bicho alto. Ele joga um pauzinho, o bicho não sai correndo. Tem pelo, mas não é igual. É muito mais alto do que os cachorros que ele está
acostumado. Aí o pai chega perto e ele fala, pai, olha que cachorro grande. Aí o pai, né, fala, será que é um cachorro, filho? Ele fala, tem pelo, tem 4 patas, o nariz molhado, né? E aí o pai, né, fala, ok, né? Mas então, o que mais? Aí ele fala, bom, deixa eu ir lá puxar o rabo do cavalo, do cachorro, e é um cavalo, né? Então, o pai fala, não, não faça isso, porque isso não é um cachorro, né? Esse é outro bicho. Porque se você puxar o rabo dele, né, aí o pai vira as costas, ele vai lá e tenta, né? E ele leva um coice, né? E vai parar do outro lado. Então, o que que aconteceu aí? Ele tinha um esquema, o esquema está diante de uma nova realidade, mas não é capaz de assimilar, porque aquele esquema que ele tem não encaixa naquela realidade. Então, ele tem que acomodar, né? Ele tem que fazer uma acomodação, por isso, no esquema, e incluir uma novidade, que é agora um bicho diferente, que se chama cavalo, são os equinos, né? Então, esse esquema, a gente pode dizer que sim, é assim que a gente aprende, é assim que a ciência funciona, é assim que a ciência se desenvolve. A gente vê que antes de criar uma nova teoria, a gente tenta resolver os problemas com as teorias que já existem. Se não funciona, eu tenho que adaptar uma nova teoria, né? Eu tenho que fazer uma acomodação. E a gente aprende, né, quando a gente é capaz de, fazendo essa acomodação, assimilar uma nova realidade, uma nova teoria, uma nova ideia, né, um novo comportamento. Isso dito, nós podemos fazer a transposição disso para o nível moral, né? Nós construímos esquemas de comportamento, nós construímos maneiras de lidar com a realidade da vida, com as pessoas, conosco mesmos, né? Com o nosso meio ambiente, com todo mundo que nós conhecemos. E esses esquemas, eles foram testados muitas vezes, eles funcionam em muitas situações, né? Só que chega um certo momento da nossa evolução que nós começamos ou a descobrir coisas novas, começamos a estudar espiritismo, por exemplo. E aí nós começamos a perceber que pode ter problemas os nossos esquemas. Ou nós temos esquemas que nós não queremos mudar, porque diante de uma situação nova ou de uma ideia nova, nós podemos recusar e negar a realidade daquela novidade, dizer não, né, não quero saber disso, e né, eu recuso a novidade. Por exemplo, se eu sou alguém muito possessivo, eu uso esse esquema, né, e ele funciona com quem? Com quem aceita se submeter à minha personalidade possessiva, né? Então, mas eu posso cruzar uma nova realidade, eu posso cruzar uma pessoa que não aceita. E aí eu sou confrontado com uma situação que eu né, eu sou a pessoa que sempre conseguiu tudo que quis. E agora eu não consigo. Aquela pessoa virou um problema para mim. Eu sou uma pessoa muito egoísta, eu quero tudo para mim. Então sempre funcionou, mas de repente eu estou diante de uma situação que me nega aquilo. Então a vida começa a me colocar em situações que o meu esquema está sendo testado, mas ele não funciona mais. Ou eu começo a sofrer porque tenho aquele esquema, né? Eu puxo o rabo do cavalo e levo um coice, né? Então, moralmente, Piaget também escreveu, né, sobre o desenvolvimento moral da criança. Ele falou que até lá, aos 4, 5 anos, a criança ela começa a agir baseada nos pais, ou em autoridade, né? Então, ela tem um padrão moral de heteronomia, né? É alguém que controla ela, é alguém que dá o exemplo. Lá para os 8 até os 12, ela começa a ser um pouco autônoma, ela começa a questionar, ela começa a querer saber por que as regras são como são, né? E a partir daí ela começa a desenvolver uma série de características, o sentimento de justiça, né, de reciprocidade, de empatia, etc, etc. Nós não vamos entrar em tudo isso, porque eu queria só o esquema, né, para que a gente pudesse entender. Por que que para nós é tão difícil a reforma íntima e fazer esse progresso moral, né, e às vezes até intelectual, que exige acomodação, né, exige que a gente
faça um trabalho sobre os nossos esquemas mentais. E moralmente também é muito difícil, porque nós temos esquemas muito já enraizados, né? Obrigado, Marcos. Muito enraizados em nós, né? E esses esquemas são difíceis de mudar, porque a gente fala, bom, mas eles funcionam, né? É como a criança que está se desenvolvendo e começa a fazer manha. Se ela consegue o que quer, ela desenvolve um esquema de conseguir o que ela quer fazendo manha. É como o marido manipulador. Toda vez que eu, né, manipulo, ela cede. Então, ele desenvolve. Ou a mulher, né, que se acostumou a fazer um agrado no marido e, bom, agora ele cede tudo que eu quero. A gente desenvolve esquemas de sobrevivência, né, de proteção. A maioria deles são baseados na lei de conservação, na lei de sobrevivência, no obter o que nós queremos, baseado no egoísmo, no orgulho. Então, o que a doutrina espírita, né, no que nos leva a Jesus e o que Jesus está nos pedindo é uma reforma considerável desses esquemas. Por exemplo, o perdão é um esquema que nós não temos. A caridade é um esquema que nós não temos. É uma maneira de lidar com a realidade que nós não temos ainda. Então, é lógico que isso exige da gente um desenvolvimento, uma acomodação e tanto, né? Porque eu não sou capaz de assimilar a realidade no nível espiritual, ser feliz, crescer, se eu continuar usando esquemas que não funcionam, né? Então, nós temos, então, que pensar, né? Aí vem toda a questão de conhecimento de si mesmo, né? Como é que eu reconheço meus esquemas, como é que eu trabalho para mudá-los, né? Então, aí vem toda a discussão que nós podemos ter, né? A questão da maturidade nossa e das pessoas que estão conosco. Nós vemos algumas coisas que outras pessoas que estão do lado da gente não veem, né? Então, você tenta explicar, a pessoa não entende. Então, assim, nós vivemos nessas realidades todas, e aí vem a questão, né, de lidar com tudo isso. Então, eu fiz esse resumo, né, da questão dos esquemas e da assimilação e acomodação de Piaget, para que nos servisse de referência, né, para a discussão. Só dizer que o texto de Piaget estava abaixo do texto que nós lemos, então, para quem não havia lido o texto, né, toda essa parte teórica estava abaixo ali, então, só para lembrar. Aqueles que não têm o esquema de ler os textos, Mas é isso. Eu acho que, só aproveitando esse finzinho da fala do César, acho que é essa parte, né? Não sei se vocês já notaram, a gente tem a impressão, como a gente entende as coisas, a gente acredita que as pessoas todas estão entendendo. E nem sempre, né, isso acontece. Isso a gente vê muito em sala de aula, né? Quem é professor se depara com esse tipo de situação o tempo todo. Tem alunos que entendem rápido, tem outros que têm que fazer um esforço enorme para entender uma coisa que às vezes é muito simples. E principalmente em matemática, né, que é o meu trabalho, então a gente vê isso na vida, em geral, é assim que funciona. Então, muitas coisas que é fácil para a gente, em que a gente entende rapidinho, às vezes você tenta explicar para outra pessoa e a pessoa não entende. E a gente tem que esse texto né, que a gente leu aqui, né, sobre os meninos espirituais, o texto de Emmanuel, ele vem explicar, né, porque nós espíritas, nós sabemos que nós temos uma idade espiritual. Cada um está num nível espiritual, cada um já viveu experiências próprias a si mesmo, experiências que os outros não viveram, né? E isso vai trazendo uma maturidade diferente para cada um. Então, diante das situações da vida, a gente vai entendendo as coisas de forma diferente, porque nós já adquirimos esquemas que o outro não adquiriu.
Então, em situações de vida, de perdas, né? Quem já perdeu, já viveu uma perda, já entendeu como passar por aquilo, enquanto que o outro não viveu uma perda, ainda não aprendeu aquilo, não aprendeu ainda a passar pela situação. Quem já levou um tombo financeiro, já desenvolveu um esquema para passar por aquilo, enquanto que o outro que não viveu um tombo financeiro ainda não sabe. Mas tudo faz parte do aprendizado e todas as situações nos levam a fazer, né, esse tipo de acomodação, né, nos acomodarmos com situações diferentes, e à medida que a gente se acomoda, a gente vai crescendo, né, a gente dá um salto no nosso aprendizado, porque o aprendizado acontece quando a gente se acomoda a uma situação nova. Então, é muito rico, né, esse estudo, porque também permite que a gente entenda aqueles que estão conosco e que ainda não têm condições de entender o que a gente entende. Quem está estudando Espiritismo vê a vida de uma forma diferente do que aquele que não estuda Espiritismo. Então, como que a gente vai tentar explicar para a pessoa a nossa visão? É muito complicado. Então, isso muitas vezes gera conflito dentro de casa, né? Gera desentendimento, porque a gente está vendo uma situação de um jeito, então, e o marido não vê, o filho não vê. Então, só que como a gente já está estudando e a gente tem uma compreensão maior, uma acomodação já feita, a gente consegue também entender melhor os outros, né? E não tentar dar carne para aquele que só toma leite por enquanto. Então, a gente tem que ter essa acomodação também, porque senão a gente vai viver em conflito, né? E fica complicado. É interessante, rapidamente, né, só para completar talvez a informação, eu falei no início que a teoria se chama equilibração majorante, né? Porque Piaget, ele era um biólogo e ele falava, o processo é de equilíbrio, né? Nós buscamos sempre o equilíbrio. E por que nós buscamos o equilíbrio? Porque novas situações nos destabilizam, nos desequilibram. Então, como a Giovana falou, né? Por exemplo, pode ser um problema, uma perda, um desastre financeiro, uma relação que acaba, o suicídio de alguém, a morte de uma pessoa querida, uma doença, um diagnóstico difícil na família. Qualquer coisa, né? Pode, a traição de um amigo, um sócio que nos passou a perna, pode ser qualquer coisa, alguém que nós confiávamos, alguém da família que nos traiu. Então, aquela nova situação nos coloca diante de um desequilíbrio para o qual nós muitas vezes não temos o esquema pronto, né? Nós não sabemos lidar com aquela realidade. E é aí que nós entramos num processo de desequilíbrio que pode ser rápido, passageiro, ou que pode durar anos, ou que pode ser uma fonte de muito sofrimento para nós. Então, nós vemos, né, hoje em dia, quantas pessoas estão enfrentando situações, inclusive algumas estranhas, porque a pessoa tem um bom emprego, tem um bom salário, tem uma boa vida, e está em depressão, né, está atormentado espiritualmente, não sabe o que está acontecendo, vai no médico, o médico, né, fala, você não tem nada. Então, mas são desequilíbrios, né, situações que nos desequilibram e que nos colocam em face da necessidade de buscar, né, acomodar essa realidade, entender essa realidade, assimilar essa realidade, e é como uma chave e uma fechadura. Se você tem diante de si uma porta e não tiver a chave certa, não adianta, não vai abrir. Então, os sofrimentos, as lutas, as dificuldades, muitas vezes é isso que vai acontecer, né? Nós vamos ficar diante de uma situação que não sabemos como lidar, não sabemos o que fazer, e às vezes a pessoa tem esquemas de resistência tão grande que você oferece ajuda e como conseguir a chave, ela recusa. Né? Então, isso também é difícil, porque também é um esquema, né? Às vezes baseado no medo, às vezes no orgulho. Né? Então, a gente vê, por exemplo, que a pessoa não aceita.
Então, o que que você faz, né? O que que nós fazemos diante disso? A gente tem que respeitar, como Paulo, no texto de Paulo, né, falando do leite, Emmanuel vai nos dizer, respeite teu irmão, né? Um dia nós estaremos todos juntos, mas é aquilo. Esse um dia pode começar hoje para nós, essa evolução, e pode ser daqui 1000 anos para alguém que nós conhecemos, né? Então, exige uma compreensão aí, a gente tem que ajustar esses esquemas de tempo e de expectativa. Isso também é difícil, né? É. Porque eu que o digo. Eu que digo, porque eu tenho uma pressa do entendimento das pessoas, assim, e a Com gente... intenção, Com né? intenção, lógico, né? A gente quer que as pessoas entendam o que a gente está entendendo, sejam felizes, que construam as vidas em bases mais sólidas, né? Porque quando a gente conhece, quando a gente começa a estudar e a gente percebe que a vida pode ser construída em bases sólidas, a gente quer dividir com os outros e quer que os outros entendam, né? E comecem também a fazer o que a gente está fazendo, e estudar, e ler, e nem sempre, né, a gente é correspondido nos nossos desejos. Então, é preciso, e aí a gente tem que se acomodar a essa situação e desenvolver a paciência, né? Então, a paciência que é a virtude que eu acho que todo mundo aqui precisa desenvolver, não sou só eu, não, né? Porque a paciência é algo difícil, né? A ser desenvolvida, mas esse é o caminho, né? E a gente entender que existe um processo de crescimento e que não adianta a gente exigir do outro, né, o que ele não pode dar ainda, mas a gente pode exigir de nós mesmos o que nós já podemos dar, né? Que é o esforço no crescimento. Quando a gente já entendeu, a gente pode ser mais exigente conosco, né? Jesus, ele sabe, né? Quando Jesus ele esteve entre nós e no Evangelho, a gente pode ver essas passagens, quando ele diz, né, aos apóstolos que ele teria tanto mais a dizer, né? Mas que ele não poderia, porque os apóstolos não tinham condições de entender naquele momento. Então a gente tem que respeitar, né, o limite de cada um, o ponto em que cada um está, e dando exemplo, que através do nosso exemplo a gente vai podendo também abrir, né, aquele ditadinho, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente vai fazendo, né, um pouquinho por dia e vai abrindo, né, espaço nos olhos e nos ouvidos, né, daqueles que vivem conosco. Isso que você está falando, tem essa parte do texto que fala isso, ó. Está falando assim, ó, Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz, e para que essa mesma luz seja glorificada. E nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Então é isso, né? Então, quando a gente aprende um pouquinho, a gente está sabendo um pouquinho mais que o outro, então a gente está ensinando, ajudando o outro e a gente vai crescer ainda mais. E a mesma relação nossa com os benfeitores, né? Então, mas é difícil, eu concordo com você, Giovana, preciso de muita paciência. O sábio cresce compartilhando, né? É muito interessante isso. Eu, às vezes, eu penso muito nisso, que às vezes eu fico meio cansado de muita gente ao redor, muito barulho, muita coisa. Eu fico, gostaria de me isolar numa caverna, acho que eu evoluiria mais rápido, mas é um engano, Não, porque a evolução passa por compartilhar o que você está aprendendo, e não se isolar e só você crescer, né? Acho que essa é... Exatamente. Então a gente vê alguns monges budistas, né, que estão isolados há anos, e deve ter um crescimento espiritual, deve ter, mas acho que não chega a ser completo, né? Porque passa por compartilhar, por ensinar,
A por gente teve ajudar. uma aula sobre isso, lembra? Sobre o sábio que fica na floresta e não constrói nada, porque ele está só nos seus sempre- pensamentos elevados. Aquilo que o César contou, aquela história aquela vez, né, são dois irmãos, dos dois irmãos, um que foi para onde que ele foi mesmo? O Himalaia, né? Pro Himalaia, Ah, e o outro no caminho começou a ajudar as pessoas, né? Várias coisas, situações, que aí, quando eles voltaram, volta todo estrupiado, né? E o outro todo um todo rico, estrupiado, porque ajudou muita gente e tinha se elevado muito mais do que o outro que foi meditando, né? E Mas é É isso, interessante, né? Obrigado. Porque essas questões que vocês levantaram, por exemplo, eu lembro que acho que até no Consolador, se eu não me engano, foi numa entrevista que o Chico falou, né? Que as pessoas que muitas vezes se isolam nos mosteiros, tudo, ele falou que era importante ter esses lugares, porque algumas pessoas precisam muito, nessa fase da evolução delas, de se isolar, de se afastar, mas que o ideal é realmente o fogo da experiência, né? O fogo de viver em Ideal que sociedade. sai e compartilha o que ele Exatamente. Mas algumas almas, na verdade, estão nesses lugares mais por fragilidade Você tem que passar por isso, talvez. não, e são frágeis. Muitas vezes elas realmente não aguentariam viver em sociedade, não aguentariam. Então, não todos, obviamente, né? Porque há pessoas que foram para esses lugares e como acho que não sei qual dos dois disse, sempre há um aprendizado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que passa a vida se esforçando para meditar, para orar, para ler, lógico que ele desenvolve uma disciplina que pode ser interessante no futuro, mas o verdadeiro desenvolvimento, ele se faz na realidade da vida, né? No teste da convivência com as pessoas. E como a Adriana bem ressaltou, né? De que serve a sabedoria se ela não pode ser partilhada com a ignorância? Né? De que serve a luz se ela não ilumina as trevas? É difícil, mas aí vem o outro lado que está no texto que ela leu, né? Para que essa luz seja glorificada. De onde virá a glória, né? Ou seja, a realização, para aquele que se ilumina, se ele se isola e não ajuda ninguém? Então, é o teste da dificuldade, né? Quando a gente vê Paulo de Tarso, Pedro, né? Simão Pedro, saindo pelas estradas, pregando, enfrentando inimigos, que eles não consideravam como inimigos, mas que os consideravam como inimigos, né? Que muitas vezes os prendiam, batiam, né? Torturavam. Quer dizer, mas se eles não tivessem feito isso, nós provavelmente não teríamos os textos que temos, a história que temos, né? Então, Allan Kardec, se ele esperasse compreensão da sociedade da época dele, ele não teria feito o trabalho que fez. Né? Isso está na questão 779, né, que o Ale leu, a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, Allan Kardec, como a gente sempre diz, foi um visionário, né? E uma das perguntas que ele faz também no Livro dos Espíritos, aos espíritos superiores, né? Por que então, as verdades não são todas reveladas? Aí, os espíritos vão dizer que a verdade é como a luz. Se a luz vem toda para o nosso olho, para os nossos olhos, de uma vez só, a gente fica cego. Né, como um farol muito forte, né? Se a gente fica diante do sol, olhando para o sol muito tempo, a gente não suporta, né, a luz. Então, é a mesma coisa com o conhecimento, né, com as leis divinas e com as verdades divinas. A gente tem que ir nesse processo, né, a conta-gotas, assimilando, aprendendo e acomodando. Aí você vai para uma outra etapa, e uma coisa vai puxando a outra, e nisso vai se fazendo progresso. Né? Mas, assim, quando a gente já consegue sentar para fazer um estudo como esse, e a gente já se predispõe a estudar, né? Isso que a gente está estudando juntos aqui,
já é um bom indicativo que nós já saímos daquela fase, né, de seres puramente carnais, né, preocupados somente com a carne, com o corpo. Nós já estamos, né, preocupados com o nosso espírito, com a nossa alma, nós já estamos, né, famintos, né, do alimento espiritual, e isso já é um bom indicativo de que a gente está em processo de crescimento e aprendizado, já estamos assimilando novas coisas, e é uma bênção, né, isso. E a gente aprendendo, nós vamos poder ensinar outros também, né, ensina a nossa família, temos alguém que ainda não aceita, mas de ver a nossa transformação, né, através do nosso exemplo, através da nossa paciência que a gente vai desenvolvendo, né, através da doação, a gente vai conquistando outros, e a gente passa a ser, né, de certa forma, admirado pelo que a gente vai conquistando, e isso se torna uma luz no caminho de muitas pessoas. Bom. Ninguém levanta a mão hoje, a gente fica falando aqui. Adriana? Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, Adriana, boa noite. Sim, o que eu queria comentar, né, sobre a questão dos monges budistas e tudo mais, eu sei que o Buda, né, conseguiu atingir a iluminação, pois ele tinha a faculdade mediúnica da projeção astral, onde ele saía do corpo e ele podia estar em direto contato com os mestres espirituais para ter seus ensinamentos e tudo mais. Para então, depois de atingir a iluminação, ele passar todo esse conhecimento, né, para o resto da humanidade. Porém, né, os monges atuais, a maioria deles, assim, pelo que eu vi, pelo que, né, eu vi lá, eles não têm essa faculdade, eles não entendem sobre, né, a questão do contato espiritual. Então, eles teriam que aprender entre eles ali no mosteiro, né? Alguns monges falam que nas cavernas eles aprendem a fazer projeção astral para se comunicar com os benfeitores espirituais, mas não há garantias de que todos realmente tenham essa capacidade. Talvez eles fiquem ali só treinando a mente. Então fica um pouco ainda realmente em aberto, né? Eu sei que Buda conseguia fazer isso, que ele tinha essa faculdade, mas os outros monges realmente ficam em aberto, né? Eles só dão conhecimento espiritual para quem tem muito desenvolvimento moral, né? Então os iniciantes do budismo, eles não têm esse desenvolvimento, né, mediúnico, por proteção mesmo, para que as pessoas não caiam na vaidade, no egoísmo e tudo mais. Mas é só fazendo um comentário do que eu sei, assim, sobre a questão. Obrigada. Obrigado, Adriana. É isso que você falou agora no final, acho que é o centro do processo, né? Eles só dão conhecimento espiritual para quem tem desenvolvimento moral. E é o que Emmanuel fala, né? Se a gente desenvolver, e nós já comentamos isso uma vez, se nós desenvolvermos a moral, o conhecimento espiritual vem por si. Porque à medida que nós nos tornamos seres mais amorosos, mais fraternos, mais compassivos, o próprio mecanismo da vida e da espiritualidade começa a nos instruir. Então, nós vemos aquela pessoa, às vezes, muito simples, aquela senhorinha, né, lá no final do sertão do Brasil, que né, faz bens às pessoas e, às vezes, né, ela vai dizer para a pessoa que chegou ali, olha, não faz isso que você está pensando, não. Isso vai te fazer mal. Né? Aí a pessoa toma um susto, né? Fala, como assim? Né? Ela fala, eu estou escutando aqui. Então, assim, essa pessoa, ela está desenvolvendo a mediunidade, né? Mas por quê? Porque ela está fazendo bem. Agora, a gente vê muitas escolas de desenvolvimento espiritual que focam muito no desenvolvimento dessas capacidades, e isso acaba sendo um tiro no pé, né? Porque desenvolver essas capacidades sem a bondade, sem o amor, é pior ainda do que desenvolver a inteligência. Né? Porque aí é uma arma ainda mais perigosa. Né? Então, pode ser um caminho propício também. Pode ser um caminho propício também, né? Porque se a pessoa não sabe com o que está lidando, é por isso que o Espiritismo foca tanto nesse desenvolvimento integral. Né? O Espírito da Verdade nos diz, espíritas, amai-vos.
espíritas, instruí-vos. Então, uma coisa não pode vir sem a outra, né? Então, é muito bonito isso, porque, na verdade, é uma proposta de desenvolvimento integral. Agora, tudo isso, né, pegando o que a Adriana falou, e também olhando para o espiritismo, para o catolicismo, para o islamismo, em todas as escolas, nós temos que fazer aí o bom senso, porque é um pouco de caso por caso, né? Você vai encontrar pessoas dentro do budismo altamente espiritualizadas, bondosas, que compreenderam isto, né? E que às vezes veem a pessoa do lado tentando desenvolver, né, a visão à distância, mas aquela pessoa que está ali, ela fala, você está querendo desenvolver a visão à distância, mas você não está vendo a dor que está do teu lado, né? Então, mas ele já vê, ele já compreende, mas não adianta falar para o outro, porque o outro está focado em desenvolver aquilo. Né? No islamismo, você vai ver mestres, grandes mestres espirituais, de uma grande sabedoria, de uma grande luz, né? Mas você tem no mesmo lugar, às vezes, outro que está preocupado em destruir os Estados Unidos. Então, como a Giovana disse, cada um de nós tem uma idade espiritual, né? E alguns já entenderam, mesmo no espiritismo, né? Não é todo mundo que entendeu o espiritismo com a profundidade que precisa. Né? E não sei se vocês já perceberam, a gente começa a aprender coisas novas e a gente começa a testar na realidade essas coisas novas, testar em nós mesmos. E muitas vezes nós recuamos, porque há tanta acomodação a ser feita para assimilar aquilo que é novo, né? A gente precisa mudar tantos esquemas em nós que muitas vezes nós recuamos, né? E nós deixamos para depois. É legítimo? É. A pessoa naquele momento não está pronta para aquele combate, né? E ela merece crítica? Não, ela não está pronta, né? É uma pena, mas ela não está pronta naquele momento. Por exemplo, o Buda, quando começou o desenvolvimento dele, ele começou porque ele estava diante de 4 realidades que ele não era capaz de entender. Né? Ele tinha um esquema de vida que era o esquema do príncipe, do homem feliz, né? Que tinha mulheres, que tinha riqueza, que tinha poder, e o pai não queria que ele visse o mundo, né? Aí ele viu um velho, e não, que é isso? Né? Eu só conheço jovens. Né? Ele viu um doente, ele viu um morto, né? Então, diante dessas realidades, ele ficou chocado, ele se desequilibrou. Né? E aí ele começa a procurar respostas. Então, é muito bonito, porque ele fala, não, eu quero, né? Mas só que ele procura alguns mestres no início, e alguns ensinaram para ele o rigor. Né? Então, ele começa a fazer jejum, ele comia 1 grão de arroz por dia, né? Ele estava magro, quase para morrer. Né? E aí, né, alguém diz para ele, ou ele ouve, né, não lembro mais, né, não estique a corda, né, com excesso, porque ela quebra. E aí ele entendeu que aquela voz estava falando do corpo dele. Né? E aí ele entende que naquilo era um excesso, né, que ele tinha saído de um excesso para outro. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha um esquema de desenvolvimento espiritual, e aquele esquema não funcionou. Né? Aí ele começa a ir para o equilíbrio, né? Ele entende que não é tanto lá, nem tanto cá, que era o caminho do meio, do bom senso. Então é muito bonito, né, quando a gente estuda a história de Buda, porque a gente vê ali, né, mas o foco era outro, né? As escolas da Índia têm um foco muito grande no desenvolvimento da pessoa, da capacidade mental, né, da espiritualidade mais ligada à sabedoria. E no cristianismo, né, nós vamos ter esse foco na caridade, na compaixão. Né? Lógico que tem isso também no budismo, né? A gente sabe disso, mas eu falo de foco. Né? Então, são escolas, né? São escolas diferentes, obviamente, mas quem estiver no budismo de coração limpo, né? Quem estiver no islamismo de coração puro, querendo crescer, vai encontrar mestres que o levam ao crescimento. Né?
porque acho que esse esquema é um esquema que nós precisamos desenvolver. Não importa muito onde nós estamos. Eu estou de coração limpo, eu sou sincero, eu sou honesto, eu reconheço minhas qualidades e meus defeitos, eu estou disposto a aprender com quem sabe. Então, há pessoas que vêm para o centro espírita, e aí eu não posso falar do budismo, não conheço, né, do islamismo, não conheço nesse nível, mas no espiritismo eu conheço, no catolicismo eu conheço. A pessoa vem para confirmar aquilo que ela quer. Né? Então, ela não veio para mudar, ela não veio para aprender, ela não veio para alterar a vida dela, né? Ou ela vem para resolver problemas, porque nós temos esse esquema ainda, a religião é para me ajudar a resolver meus problemas, não é para me desenvolver, esse negócio de reforma íntima que eles falam, né? Desenvolver a oração, a compaixão, né? A mediunidade. Não, eu quero resolver o meu casamento, quero resolver o problema com meu filho, quero resolver o problema no meu emprego. Né? Então, a pessoa ainda não está preparada para o alimento mais denso, né? Ela ainda quer leite. E é legítimo. Nós não temos o direito, né, de criticar. Agora, eu queria só, para terminar, nós não temos o direito de criticar, mas eu tenho a obrigação de falar, porque é a minha responsabilidade aqui. Nós não temos o direito de criticar, e nós temos que oferecer o leite que a pessoa veio buscar. Mas eu também não tenho que perder meu tempo com quem não quer mais do que isso. Né? Isso é importante. A pessoa, ela tem o direito de querer só o leite, e nós damos o leite. Né? Mas, se ela quiser passar a semana inteira me incomodando, né, e vindo bater na minha porta, estou dando um exemplo, né? Não estou dizendo que alguém faça isso. César, e isso? César, e isso? César, e isso? Giovana, e isso? Giovana, e aquilo? Aí você fala, não, peraí, meu amigo. Você quer resolver teus problemas, teus negócios, teu casamento, tua vida, mas você não quer saber de espiritismo, você não quer saber de mudança, você não quer saber de crescimento. Né? Então, aí a gente tem que ter o bom senso, porque eu não tenho a pretensão de ser esse homem iluminado do texto do Emmanuel, né? Mas a gente está se esforçando e nós comemos alimento um pouco mais sólido do que leite. Né? E não como um Emmanuel, mas nós, certamente, todos nós que estamos aqui, estamos interessados num alimento mais sólido. Né? Passar uma hora e pouco estudando, discutindo coisas sérias, não é todo mundo na nossa humanidade que está interessado em fazer isso. O fato de estarmos aqui já mostra que nós temos um certo estômago preparado, né? Mas é aquele bom senso. Então, por exemplo, sei lá, a Adriana está estudando, está, né, tá lendo, faz cursos, e aí, de repente, aparece lá uma amiga que, Adriana, o que você acha? E você acha que eu devo casar no dia 5, no dia 10? Você acha... As conversas que não tem sentido, a pessoa fica te ocupando com coisa que não tem nada a ver. Você acha que a numerologia desse dia é boa ou é má? Aí você fala, olha, meu caminho não é esse, né? Procura outra pessoa. Não sei se vocês entenderam o que eu disse. Entenderam? Porque às vezes a gente sabe, né, que a pessoa... Eu vi muito disso e é legítimo. A pessoa vai ao centro porque queria resolver um problema. Não tem nada de errado. Às vezes a pessoa tem um filho que está com problema, um marido que está passando por uma fase difícil, perdeu alguém. A pessoa está precisando, às vezes, de orientação, consolo, um abraço. Né? Não tem nada de errado. E, às vezes, para alguns, aquele problema foi o desequilíbrio que vai abrir uma nova possibilidade. E a pessoa vai agarrar aquela possibilidade, vai falar, é por aqui. Né? E às vezes a pessoa não, aquele desequilíbrio aconteceu, ela quer resolver aquele desequilíbrio e ela vai embora depois. Né?
Então, aí, às vezes, a gente fica, né, tentando dar para a pessoa uma comida que ela não é capaz de digerir. Então, a gente tem que saber também ter esse bom senso. Por isso que espírita, que entendeu o espiritismo, não fica tentando fazer adeptos. Né? Nós não corremos atrás de adeptos. Porque nós sabemos, senão não teria coerência o que nós fazemos. Nós sabemos que a evolução espiritual de cada pessoa é dela, e que alguns estão prontos, alguns querem, alguns não querem. Então, é esse bom senso. Eu acho que isso é muito bonito, porque a gente acaba respeitando as pessoas. Né? Eu tenho um amigo... Abre lá, Ale. Eu acho que posso falar. Tem um amigo que estava com um problema sério com a filha, né? E foi procurar o centro espírita e foi ajudado. Mas aí ele sacou que ele precisava continuar evoluindo. E hoje, não só pela gratidão, mas porque ele entendeu a caminhada, ele trabalha no centro espírita. Então você vê que é um engajamento, né? Que começou com um desequilíbrio. E começou com um problema. A porta de entrada. O sofrimento, às vezes, é a nossa porta de entrada, né? Aqui num ponto, vou até virar aqui também, já é mais fácil. É um pouco, me faz lembrar que, né, o que é a vida, assim, essa oportunidade de que as dificuldades nos façam crescer. Me lembra um pouco o texto de quarta, quando o Gotuso fala que teve uma vida tranquila, sem grandes dificuldades, sem nenhum percalço muito forte, nenhum questionamento forte. E isso causou uma dificuldade muito grande para o aprendizado Deixou ele dele. acomodado. Ele se acomodou, ele passou e, não, de certa forma, não pôde ter talvez essa oportunidade que esse caso que você falou teve, né, de encontrar uma forma de ir para o caminho da iluminação moral, digamos, o conhecimento e a escolha moral. Então, eu acho que é um bom paralelo. Porque o desequilíbrio essa pancada da vida que nos sacode, né? Que, poxa, você tem uma pessoa que você ama que está com problema, você tem, né, alguém querido que está com um diagnóstico difícil, lógico que isso nos chacoalha, né? Agora, esse desequilíbrio, ele é inevitável na vida, né? E por isso que o Marcos falou, né? Às vezes a gente tem uma vida muito estável, muito tranquila, pode ser que a gente esteja na fase das vacas gordas, como está lá na Bíblia, e a gente tem que aproveitar para semear, plantar, para poder ter a hora que chegar as vacas magras, né? Porque a vida é feita de problemas, a vida é feita de enigmas, de situações difíceis, né? E às vezes a gente está diante de dilemas morais, que são sérios, né? Devo desligar a máquina que está mantendo o meu ente querido vivo ou não? Né? Devo fazer eutanásia dos animaizinhos ou não? Devo fazer eutanásia de pessoas ou não? Devo abortar ou não? A gente está diante de situações que são, às vezes, conflitos morais, situações difíceis. E é por isso que acho que Jesus foi, né, com essa maravilhosa sabedoria que ele sempre teve, né? Não julgueis, porque nós não sabemos o que está acontecendo dentro da vida das pessoas, nós não sabemos da realidade das pessoas, dentro do coração das pessoas. Né? E nós não temos condições de julgar, né? Mas é por isso que, ao mesmo tempo, a gente também tem que dizer, ok, né? Eu tenho que analisar os meus esquemas, eu tenho que ver o que está funcionando, o que não está funcionando. E à medida que eu faço isso, eu vou aprendendo também a analisar as pessoas. As pessoas vão ficando meio que transparentes para a gente. Né? Então, a gente começa a entender como funciona, quem é bem intencionado, quem não é. Lógico que às vezes a gente se engana, né? Mas, no geral, a gente vai aprendendo a ler as pessoas. E por quê? Porque a gente parou de julgar, né? A gente está entendendo que cada um está num caminho, cada um está numa etapa da vida. Mas reconhecer as pessoas e saber como elas funcionam é importante também, para que a gente não perca tempo.
né? Para que a gente não invista naquilo que não vai dar resultado. Né? Então, eu posso te oferecer leite porque você quer leite. Agora, eu não vou te oferecer mais porque eu sei que você não vai conseguir mais. Se a pessoa quiser, ela vai pedir. Ela vai mostrar que tem condições de receber mais. Agora, eu queria mudar o foco rapidamente. Como é que a gente faz para reconhecer os esquemas? O que vocês acham? Esquemas Las nossos? repeticiones, Como? por la repetição, Repetição. a conduta. Eu estava confundida nesse sentido, César. Os esquemas são aqueles que nos dão os condicionamentos, ou são os condicionamentos que nos levam aos esquemas, ou são a mesma coisa? Nós podemos dizer que os esquemas são tipos de condicionamento que nós criamos, né? São hábitos de procedimento, hábitos de ação, maneiras de ver a vida. Um esquema é um conjunto, né? De forma de ver a vida, pensamento, emoção, tudo isso faz parte de um esquema, que vai se manifestar, aí que vem, né? Quem que escreveu aqui Paradigma. Paradigma, e tinha um outro escrito também, patrones Atacar mentais, patrones né? mentales. Padrões mentais. Mas os padrões mentais, como é que eles vão se manifestar? Como é que esses esquemas vão se manifestar? Nós podemos começar a analisar como nós agimos e reagimos. Aí vem Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Porque eu não posso ir num psicólogo, né? Quantos na humanidade têm acesso a um psiquiatra, a um psicólogo, a um psicanalista? Né? Que você possa ir toda semana para que ele te ajude a analisar teus esquemas mentais, né? Teu mundo interior. Nós não temos. Aí Santo Agostinho diz o quê? Analise no fim do dia a tua vida. O que te fez reagir, o que te fez gostar, desgostar, ficar com raiva. E aí você vai começar a entender que há padrões nisso. Toda vez que eu encontro uma pessoa que fala como meu pai, isso me intimida. Toda vez que eu encontro uma pessoa que fala agressivo comigo, eu respondo com o dobro da agressividade. Eu sou covarde diante de tais situações, eu sou muito corajoso diante de outras. Então, nós vamos começar a perceber que existem esquemas, padrões, né? Então, isso é importante, essa análise, porque se eu quero fazer o meu desenvolvimento íntimo, eu preciso entender quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas, o que já são conquistas minhas. E é aí que nós esbarramos na reforma íntima, porque nós começamos a ficar encantados com o espiritismo, né, com o que nós estamos descobrindo, com o que ele nos ensina, mas diante do teste da realidade, muitas vezes eu ainda sou aquele homem controlador, que quer as coisas como quer, ou a mulher, né, que usa a sedução para conseguir o que quer, ou a mulher autoritária, né, enfim, cada um de nós tem seus próprios padrões, né? Agora, a gente vai analisar pelo que vive, e outra forma de analisar os padrões é pelas consequências. Né? Então, a gente fala, toda vez que eu agi de tal forma, eu fui ferido, fiquei infeliz. Toda vez que eu fiz de tal modo, eu fui feliz. Acho que foi isso que a Carolina escreveu, né? Colocou resultados. Resultados, exatamente, Carolina. Os resultados vão nos dar, né, uma percepção de como é que esses padrões estão funcionando na minha vida. E é lógico que se eu começo a ter resultados, né, positivos, que me trazem paz, serenidade, bom, é sinal que eu estou usando padrões que estão se ajustando à realidade das leis divinas. Mas é muito bonito tudo isso, porque é crescimento, né? Nós não podemos mais continuar vivendo como se fôssemos joguete de forças externas que nos controlam, né? Há muitas pessoas vivendo como se fossem verdadeiras marionetes, né? Então,
E é terrível, porque há pessoas que têm esquemas, né, que a gente demora para reconhecer. Por exemplo, como é que você reconhece, como é que você se liberta do esquema de um pai e de uma mãe? Para pensar. Porque lá com 4, 5 anos, você começa a desenvolver a moral baseado na autoridade do pai e da mãe, ou dos professores, das pessoas que são autoridades para você. Por exemplo, por que que aqui no Quebec eles querem criar agora a garderie, a crechezinha, antes dos 4 anos? Por coincidência? Para tirar dos pais. Porque você tira dos pais, a referência de autoridade vira o Estado. Né? Não tem coincidência nisso, não tem azar, não é ao acaso, é pensado, é maquiavélico. Né? Então, Mas aí os pais acham uma maravilha. os pais acham ótimo, porque se libertam das crianças rapidinho, né? Vai para a creche, meu filhinho, né? E depois aí o filho chega em casa cheio de loucura na cabeça, ele não sabe por quê. Né? Bom, mas essa é outra história. Esses padrões, né, como é que a gente se liberta? Por exemplo, eu demorei um bocado para perceber que minha mãe era manipuladora. Né? Então, é minha mãe, eu a amo, mas ela vivia manipulando. Né? Então, assim, nós temos dificuldade, porque são pessoas que são referências na nossa vida. Né? Amigos possessivos, controladores, né? Aonde você foi? Com quem você estava? Por que você não me chamou? Quanto tempo você ficou lá? Então, né, são padrões, e que se a gente não aprender a lidar com caridade, bondade e firmeza, a gente acaba, né, sendo levado na enxurrada. Eu faço igual com você. Onde você estava? Não, mas há pessoas, né, que têm o direito de nos pedir isso, né? Minha esposa tem direito de saber onde eu estava, com quem eu estava. Mas um amigo, até certo ponto, né? Eu lembro de um amigo que, às vezes, eu saía na terça-feira à noite, eu saí com meu primo e não convidamos ele. Ele ficava louco, né? Onde é que vocês foram? Quem que estava lá? E quanto tempo vocês ficaram lá? E com quem que estava? Nossa, era um inferno. Ele ficava bronqueado, ficava uma semana sem conversar com a gente. Né? Complicado. Oi, Kari. Espero que no se corte por la conexión de internet, pero estaba pensando cómo es difícil vivir en una sociedad en la que somos manipulados constantemente por los medios, por las redes sociales. Yo estaba recordando un momento cuando fue la pandemia del COVID, que yo veía a todos y yo decía, no se dan cuenta como lo que está pasando, como cómo seguían las noticias y todo, y para mí era muy, muy duro porque yo me sentía como en un show de televisión, como si todo fuera toda una farsa. Entonces era complicado porque veía a la gente como si estuvieran completamente dentro de ese show, como hipnotizados. Entonces, pues fue como difícil entender cosas de otra manera. Entonces, a veces es complicado estar con otras personas cuando no hablamos como el mismo lenguaje, pero creo que es justo la misión y la tarea, ¿no? Como compartir un poco de lo poco que sabemos, desde ahí compartirlo. Y justo desde el amor, sin el juicio, porque si empezamos con el juicio, siento que ahí es como una trampa del ego, ¿no? Y me recordó mucho también la palestra que compartió usted de madurez espiritual, y justo esta parte de que cada quien va a su propio ritmo,
Entonces, como creo que es mucho respetar mucho el proceso de los demás y entender que somos minoría, pero eso no significa que no tengamos como un impacto con los demás. Entonces, es muy bonito, es mucha responsabilidad también, pero bueno, gracias. Exatamente, obrigado, Karen, exatamente, porque vocês vejam como é complicado isso, às vezes a gente se manter firme quando tudo em volta está dizendo outra coisa, manter uma opinião quando todos em volta estão, né? Só que, ao mesmo tempo, é muito bonito, porque as pessoas que estão em volta, algumas delas se deixam balançar pela nossa firmeza e dizem, opa, essa pessoa tem algo que é interessante, né? E são esses que muitas vezes vão vir, poxa, olha, essa atitude tua, como é que é isso, né? Você ficou tão firme, tão, né? E aí a pessoa se interessa porque nós criamos uma opção. Como a Karen disse, né, na questão da pandemia, era ridículo, né? A gente estava vendo um show orquestrado, né? Não estou dizendo que não existe o vírus, que não, né? Não é nada disso, não vamos entrar nessa discussão, mas era um show, né? Era uma coisa, tanto que agora, né, acabaram de publicar pesquisas dizendo que tudo isso foi inútil, que não precisava de nada disso, então agora, né, ver se alguém foi na televisão fazer o mesmo show e pedir desculpas, né? Não foram. Então, nós estamos diante, né, de processos manipuladores, e os textos que tem sobre isso são assustadores, assim. A engenharia social que está por trás disso tudo é muito complicada, e nós precisamos ter firmeza, saber o que queremos, não perder tempo, né, e escolher os nossos combates, ter prioridades, não dá para lutar todas as lutas, né? Então a gente se informar, ler, né? Não ler sempre as mesmas coisas, eu acho muito interessante isso, porque as pessoas, quando você só lê, né? Por exemplo, eu vi amigas, né, que eram feministas, né, conhecidas, né? Aí você vê o que a pessoa está lendo, mas você só lê aquilo, então o mundo passa a ter uma lente que é produzida por aquilo. Como é que faz, né? Se você não lê nada que é contra aquilo, você nunca vai entender outra forma de pensar. Então, nunca vai também entrar em conflito, exatamente, né? nunca vai ter conflito, porque tudo que não se encaixa naquilo você recusa, você descarta, né? Então, eu saí do marxismo assim, né? Eu estava levando a sério o meu mestrado. E eu lia, né? Eu lia que nem um louco. E estava adorando ler tudo aquilo, né? É bonito, é lógico, vamos salvar o planeta, vamos, né, defender os pobres, fazer a revolução social, vamos isso, vamos aquilo, né? E aí, quando eu vi concretamente, né? Primeiro eu vi concretamente na minha própria cidade, né? Era um bando de crápula ladrão, né? Que ficaram ricos roubando a cidade. Mas, independente disso, no nível teórico, eu estava muito implicado, né? Tanto que eu tive um orientador que era um homem reconhecido no Brasil, né? Um grande educador, né? Demerval Saviani, né? Publiquei 2 livros na área, e eu estava realmente empenhado naquilo. Aí eu perguntei para um dos meus co-orientadores, né? Eu falei, e se alguém me perguntar por que eu escolhi essa teoria e me confrontar com outras? Eu não conheço. Ele falou, não se preocupe, no mestrado a gente convida as pessoas que pensam como a gente. Aquilo acendeu uma lanterna, né, na minha cabeça. Aí eu vi que no doutorado eles faziam a mesma coisa. Aí eu falei, cheguei em casa, né, com internet discada, né, aquela que funcionava com telefone ainda, e procurei lá, críticas ao marxismo. E a lista de livros que apareceu, eu comecei a ler. Agora, quantas feministas fazem isso? Quantos marxistas fazem isso? Né? E eu já fiz isso também com o espiritismo.
né? Críticas ao espiritismo, porque num certo momento eu falei, eu tenho que ler quais são as críticas, né? E, bom, eu li e continuo espírita, porque as críticas eram bem fraquinhas, né? Então, como é que a gente vai sair da bolha de pensamento, né? Como é que a gente não vai pensar como a televisão, ou como o cara que tem o programa na rádio, e, né? Como é que eu vou pensar fora disso se eu não vou atrás, se eu não leio, se eu não me informo, se eu não estudo? Eu fico dentro de uma bolha. Então, é importante a gente ter, né, essa capacidade, né? O nosso tempo está acabando, mas como vocês veem, o assunto é vasto, né? E olha, falo tudo isso com muita tranquilidade, porque a gente com o tempo vai aprendendo que não muda ninguém, que não Se a força pessoa não ninguém. quer, Quando a pessoa não quer, não tem o que fazer, né? Há pessoas que têm a oportunidade, mas não têm força. A gente tem que respeitar. A pessoa não tem força, ela não consegue, ela não acha nela vontade para fazer as mudanças que precisa. Dá para entender? Lógico que dá. Né? E eu acho, inclusive, né, eu gosto muito quando as pessoas são honestas. Né? Teve pessoas que falaram, olha, eu quero participar disso até esse ponto, né? Não quero mais do que isso. Qual é o problema? Nenhum. Então, assim, eu lembro lá na casa espírita, né, a gente não tinha essa maturidade. A gente, às vezes, né, porque você queria, isso que a Giovana falou, a gente quer, né? Se a gente percebe que é importante, que é legal, que é bacana, que a gente gosta, que aquilo, a gente acha que todo mundo vai, mas às vezes a pessoa só quer resolver aquele problema. Por que que a gente vai atormentar a pessoa? Mas às vezes a gente não sabe também, né? E aí você fala, você não quer participar, você não quer fazer palestra, você não quer aprender a dar passe, né? E a pessoa, não, 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 né? E às vezes fica intimidada e vai embora. Quando seria mais simples dizer, olha, eu só quero resolver esse problema, não quero me envolver mais do que isso. Tudo bem. Né? Qual que é o problema? Nenhum. Então, a gente lança, né, os convites e cada um que decida, que vê até onde quer ir, não tem problema nenhum, né? E há muitos caminhos na vida, e todos eles, né, se a gente tiver bom senso, boa vontade, né? A Adriana falou do budismo, é coisa mais bonita que o budismo, né? Se a gente pega o sufismo, né, que é uma corrente do islamismo, belíssima, né, belíssima, tem textos maravilhosos, tem grandes iluminados, né? Eu tenho lido alguns e fico encantado com a beleza deles, né? Poetas extraordinários, né? Rumi, e outros, você fala, meu Deus, que é tão... A luz existe por todos os lugares, né? A luz, o caminho do bem, o caminho do amor, né? Então, esse é um deles, né? E são coisas muito bonitas. Então, só existe um caminho? Não, não existe, né? As pessoas podem encontrar Deus e a luz no caminho que resolver. Agora, eu não vou negar que eu tenho minha preferência, né? E posso justificá-la. E posso dizer por que eu acho que ela é a melhor. Mas eu não vou tentar convencer ninguém disso, né? Se uma pessoa me disser, eu sou feliz no islamismo, né? Como nós temos, por exemplo, no grupo de francês, já tivemos pessoas que são islâmicas, né? E temos agora uma que é, lá da França. E qual que é o problema? Nada, porque ela está adorando o espiritismo ajuda ajuda a entender a própria religião, os fenômenos, a mediunidade. Ela precisa virar espírita cristã? Não. Né? A gente não está pedindo isso, e Allan Kardec nunca quis isso de ninguém, né? Então, é isso, meus irmãos. Nós vamos tendo essa maturidade, né? E alguns estão prontos, outros não, nos cabe respeitar, né? E a gente oferece o melhor que pode a todo mundo, com muito carinho. Se Jesus não tivesse... Jesus chamou 12, né? Um o traiu na hora da dor, mas depois se recuperou. O outro o traiu e o vendeu, né, por 30 moedas. E eles foram chamados diretamente pelo Cristo, né?
Agora, Jesus não chamou 300, chamou 12. Né? E esses 12, depois chamaram mais 12, e mais 12, e aí foi indo. Né? E eu estou lendo, para encerrar, né, eu estou lendo um livro do Louis Bertrand, que é um romance, no qual ele conta a história, né, de um grande mártir da Igreja dos primeiros tempos, mas já estamos ali no ano 200 depois de Cristo. E São Cipriano, né? Cipriano o Grande, que ele era chamado. E ele conta a história de algumas pessoas que eram mártires de fachada, né? E que alguns até tinham, eles próprios, se feito ferimentos para aparecer para o pessoal da igreja como verdadeiros mártires. E ele fala dos apóstatas, né? Daqueles que, diante do sofrimento e das imposições do Império Romano, foram lá render homenagem ao imperador, e alguns compraram, né, os certificados, que eram ricos, compraram o certificado de que tinham ido fazer os sacrifícios. Então, você já vê, né, o ser humano usando os velhos esquemas, as velhas artimanhas. E aí ele vai contar exatamente a história de Cipriano e de alguns outros, porque eles enfrentaram, né, a fúria do Império Romano e foram até o sacrifício. Então, hoje ninguém está nos pedindo o sacrifício da vida física, mas às vezes a gente não é capaz nem de ter coerência, né? E então a gente precisa refletir. Nosso propósito hoje era esse, né? Que a gente refletisse sobre os nossos esquemas, sobre as nossas crenças profundas, e para que a gente não acabe preso, né, em armadilhas que são, na verdade, produzidas por nós mesmos. E a gente não considerou isso e vai ficar para uma próxima vez, mas há esquemas que nos prendem, né? Nos aprisionam. Então, a gente precisa ver isso também, né? Mas fica para uma próxima. Vamos, então, finalizar. Agradecer, porque temos muito que agradecer. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, queridos amigos, encarnados e desencarnados, que participam destas nossas reflexões. Nós agradecemos muito a bênção do Espírito, do conhecimento, e pedimos que o Senhor ilumine nossos sonhos, Mestre, chamar-te, Mestre, seguir os teus ensinamentos, que nós tenhamos a honestidade de chamar-te, Mestre, e nos consideramos verdadeiramente ou dar-nos ao discipulado, ser para entendermos nossas dificuldades, nossos limites, nossas prisões, e pedimos nos auxilie. Senhor, libertou a tantos, curou a tantos. Por que não desafia o processo de libertação espiritual? Sabemos que o Senhor nos ampara, nos auxilia.
e podemos pedir-te, Senhor, esta libertação. Nos ensine a coragem quando ela for necessária, nos ensine a bondade quando a vida nos pedir bondade. Nos ensine, Senhor, a falar com coragem quando precisarmos, quando o silêncio for o melhor. E no seu discernimento, coloca junto de nós este para que eles possam encontrar caminho na nossa alma e levem ao nosso coração e possam nos mostrar a estrada que leva à luz. Nós agradecemos, Senhor, a bondade, o amor destes mensageiros de luz. Pedimos que fiquem nossos lares, que envolvam nossos entes queridos, que possam, Senhor, afastar os males, as perturbações, mas, sobretudo, possam não mais termos em nós as conexões que temos, os males e as opressões. Que o Senhor nos ampare e ilumine todos os lares, familiares. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos de paz, de reflexão. Que a luz do vosso amor, de vossa presença permaneçam conosco e que nós possamos ter a honra de chamar-te, Mestre. Que nós possamos merecer a honra de chamar-te, Mestre. Fique conosco, Senhor. Ilumine, ampare, hoje, Senhor. Que assim seja, Senhor.